No início de agosto, o influenciador Felipe Bressanin, mais conhecido como Felca, publicou no YouTube o vídeo Adultização. Nele, comentou como casos de sexualização têm ganhado força na internet e se tornado, perigosamente, algo normal diante da busca por monetização e visibilidade. A repercussão foi tanta que alguns criadores começaram a ser investigados ou receberam duras críticas nas redes sociais. Em setembro de 2025, foi sancionada a chamada Lei da Adultização, criada para proteger crianças e adolescentes contra a exposição indevida, a exploração sexual e a sexualização precoce no ambiente digital. Toda criança merece crescer com segurança e viver cada fase da vida no seu tempo. Mas há realidades em que isso não acontece. Nas periferias, muitas enfrentam responsabilidades, violência e a sexualização precoce desde cedo. No primeiro episódio da série Amadurecimento Precoce na Periferia, partimos de uma observação comum, mas preocupante. Pelo fato delas terem acesso a redes sociais, como eu disse, a criança nasce, a mãe e o pai já dá um celular para a criança para ficar distraindo ali. A partir dessa fala, queremos entender como esse amadurecimento precoce acontece na prática e o que ele causa na cabeça e nas emoções de uma criança. Como disse uma das especialistas entrevistadas, a criança que ela pula fases, ela não vai saber interpretar ao longo da sua vida questões que vão aparecendo. No episódio de hoje, o peso de pular etapas, vamos falar sobre o que tem levado tantas crianças e adolescentes a viverem uma fase adulta antes da hora e como isso impacta o desenvolvimento emocional e psicológico delas. A infância, para muitos, é lembrada como sinônimo de tempo livre, brincadeiras e descobertas. Mas, em algumas realidades, esse tempo simplesmente acaba antes da hora. Meninas e meninos que ainda deveriam estar descobrindo o mundo por meio do brincar, acabam enfrentando responsabilidades, pressões e experiências que chegam cedo demais. Às vezes, isso vem da necessidade de ajudar em casa. Outras vezes, das redes sociais, que colocam a infância sob uma lente de comparação constante, de aparência e de cobrança. E quando cresce, se torna uma urgência, a inocência se perde no meio do caminho. Para entender melhor esse fenômeno, conversamos com uma representante do Conselho Tutelar do Distrito de Sapopemba, Daniela Morelato. Ela lida todos os dias com casos que mostram como o amadurecimento forçado se manifesta na prática e quais são as marcas que ele deixa em cada criança. E aí, esse amadurecer, né, já vem, as meninas, elas amadurecem muito mais do que assim, pela percepção que a gente tem aqui. As meninas amadurecem bem mais rápido do que os meninos. E aí amadurece bem antes. No entanto, a gente vê hoje no distrito de Sapopemba bastante situação que acaba chegando no conselho tutelar é de meninas de 12, 11 anos já com atividade sexual ativa, infelizmente. Mas por quê? Porque viu? Porque convive? Não, pelo fato delas terem acesso a redes sociais, como eu disse, ter o conteúdo, porque a criança nasce, a mãe e o pai já dá um celular para a criança para ficar distraindo ali, né? Então, esse fato delas terem um acesso mais rápido a essas informações, eu acho que acaba influenciando bastante. Segundo dados recentes, 32% das mulheres que abandonaram a escola no último ano o fizeram por gravidez precoce ou pela necessidade de cuidar de algum familiar. Esse número supera inclusive o abandono por necessidade de trabalhar ou por falta de interesse. O amadurecimento precoce, muitas vezes, não é uma escolha, é consequência direta da falta de estrutura e da ausência de suporte familiar e social. Aqui eles crescem mais rápido, eles têm umas curiosidades assim, por exemplo, fluxo de funk. Isso é na periferia, em qualquer região, seja leste, norte, sul, oeste, enfim, que tenha fluxo de funk, baladas, adegas, sempre a gente vê que tem
adolescentes nesses fluxos, infelizmente. E aí a culpa é de quem? A culpa é do responsável, né? Que deixa uma criança ou um adolescente estar, né, vulnerável a ficar na rua, né? Mas a gente vê bastante, infelizmente. As chamadas festas de rua, conhecidas como pancadões, têm se tornado pontos de vulnerabilidade. Como apontou uma CPI sobre o tema, esses eventos muitas vezes são organizados por redes ligadas ao crime, com uso irregular de espaços públicos e venda de bebidas alcoólicas e até casos de exploração sexual de menores. Ou seja, o que para alguns parece um simples lazer, para outros representa um risco real de perda de segurança e de um ambiente mais tranquilo. Eu não posso generalizar, tá? Mas os meninos, eles acabam não querendo assumir nada. Não querem estudar, não querem trabalhar, eles querem viver uma vida de influenciadores, jogadores de futebol. Eles sonham, mas ao mesmo tempo eles também não correm atrás dos sonhos deles. Porém, então, eu vejo que os meninos, eles ficam um pouco mais para trás das meninas. Só que isso prejudica eles, porque eles não querem correr atrás dos sonhos deles e acabam prejudicando eles mesmos. Segundo o IBGE, mais da metade dos jovens entre 15 e 17 anos que abandonaram a escola não concluíram o ensino fundamental. Entre os homens, a principal razão para o abandono é a necessidade de trabalhar, representando mais de 53% dos casos. Enquanto isso, as meninas saem da escola, em sua maioria, para cuidar de outras pessoas. Ou seja, ambos amadurecem antes do tempo, mas de formas diferentes. Depois de ouvir a perspectiva do Conselho Tutelar, fica claro que o amadurecimento precoce é um fenômeno social, mas também psicológico. Para entender melhor esse processo, eu conversei com Josi, psicóloga há 30 anos, especialista no desenvolvimento infantil e que hoje, aos 60 anos, continua atendendo crianças e adolescentes nas periferias de São Paulo. De que forma a realidade da periferia influencia nesse amadurecimento precoce? É uma boa pergunta essa que você fez, eu fiquei pensando e aí eu falei, bom, dentro das periferias a infância costuma ter um outro ritmo, né? A vida impõe desafios logo cedo. Então, por exemplo, a falta de recurso, insegurança, violência, ausência dos pais. Em tudo que faz com essa criança, ela aprende ali, logo cedo, a se proteger, a cuidar dos irmãos, a se envolver com demandas que, na verdade, não são demandas propriamente para uma criança, né? Mas a necessidade faz com que essa criança tome essas responsabilidades e se torne logo adultização, na verdade. Não seria nem como ela não consegue vivenciar momentos da infância, que é tão importante para o desenvolvimento dela. Então eu acho assim que o amadurecimento, ele vem não como uma escolha, e sim como uma necessidade. Qual a importância de cada fase do desenvolvimento ser respeitada, sem que as crianças sejam obrigadas a amadurecer antes do tempo? Então, eu quando você perguntou isso, eu fiquei pensando, poxa vida, cada fase do desenvolvimento, ele tem um tempo e o seu valor. É preciso passar por essa fase, né, na verdade, desculpa. Por quê? Por exemplo, a criança que ela pula fases, ela não vai saber interpretar, ao longo da sua vida, questões que vão aparecendo. Ela não vai conseguir resolver problemas. Por quê? Porque ela pulou etapas que poderia ter sido vivenciada. Mas as questões que engloba todo aquele contexto familiar faz com que ela nem perceba que ela está pulando uma fase. E também aqueles pais. Como que aqueles pais também foram na sua infância? De repente eles só têm aquilo lá. Então se aquilo foi comigo, por que não pode ser com meus filhos? Não, aquilo lá deixa de ser, não que seja não sendo assim, por exemplo, uma verdade, né, no caso. Para eles é natural, é assim que foi. Eu cuidei dos meus irmãos quando pequeno. Então,
Você tem que cuidar dos seus irmãos quando é pequeno. Sim. Eu fazia alimento, minha mãe saía para trabalhar e agora você tem que fazer, alimentar os seus irmãos, cuidar dele. E às vezes até cuidar na escola, dentro de casa. Ou até responsabilidades de entrar numa faculdade e ter que pagar a própria faculdade. Exatamente. Você tem que se virar. Uhum. Então, quer dizer, ou te amadurece de uma forma passando por todas as fases, ou você acaba amadurecendo de forma assim, imposta. Eu Sim. tenho que me virar. Então, quer dizer, ou te amadurece de uma forma passando por todas as fases, ou você acaba amadurecendo de forma assim, imposta. Eu Sim. tenho que me virar. Uhum. Né? Eu atendo criança e às vezes eu tenho observado que muitas das vezes eu sou o responsável pelo meu irmãozinho pequeno. Uhum. Eu tenho que cuidar dele, porque se eu não defender ele, quem vai defender? Só que ele precisa também de alguém que o defenda. Uhum. Então é muito, eu fico pensando assim, é muito imposto, muita sobrecarga também. Você repara alguma diferença entre o comportamento de meninas e meninos? As meninas, elas falam mais assim de sentimentos, os meninos não. Os meninos, muitas das vezes, eles são mais fechados. O que eles trazem mais assim é questões assim de querer sair, que os pais não deixam, e muitas das vezes eles se fecham totalmente. As meninas não, elas falam mais do sentimento, falam mais da necessidade de se envolver com o namorado, o namoradinho, a questão também que elas se comparam bastante com o que ela vê na internet, porque hoje tem muita coisa voltada o que a mídia põe, e eu tenho que copiar o que é realmente real e verdadeiro, e o que é ali, aquilo é só uma modinha, que aquilo lá não existe. O amadurecimento precoce na infância é um tema que revela desigualdades profundas, sociais, familiares e emocionais. Cada dado, cada fala mostra que ser criança em alguns contextos é um privilégio e não uma garantia. Enquanto houver meninas que trocam bonecas por responsabilidades e meninos que desistem da escola para sustentar a casa, o debate sobre a infância continuará urgente. Mas, entre tantos desafios, existem iniciativas que tentam devolver às crianças o que nunca deveriam ter perdido: o direito de brincar, sonhar e ser criança. No próximo episódio, vamos conhecer um projeto social que transforma os fins de semana em tempo de cuidado, convivência e infância preservada. Este episódio faz parte da série Amadurecimento Precoce na Infância, uma produção dividida em 2 partes. Produção, roteiro e locução, Maria Vitória Laurindo. Orientação, Antônio Assis. Até o próximo episódio.